Fala, meus queridos, professor Alexandre Lima. Essa vai ser a nossa forma de encontro a partir de então, vai ser assim que a gente vai matar a saudade, né? Mas desde já queria falar para vocês que eu aguardo com muita ansiedade esse retorno. Mas até lá, tomemos os cuidados para que quando a gente retomar, a gente inicie com todo o gás, para que a gente tenha um reinício cada vez mais proveitoso, né, e saudável para todos nós. Desde já, gente, iniciando já o nosso conteúdo na unidade 3, mais precisamente na página 72 do livro de vocês, a gente vai abordar o continente europeu, a gente vai abordar a Europa. Mas afinal de contas, o que é que a gente tem para iniciar um assunto a respeito do continente europeu? Um detalhe muito importante para a gente observar é a área territorial deste continente. Ele é um continente que vai possuir pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados de extensão territorial, né, correspondendo a números aí de 7% da superfície terrestre, da superfície emersa do nosso planeta, perdão. O que é uma superfície emersa, professor? É basicamente aquela que está acima do mar, certo? Então, o continente europeu ele corresponde a 7% das terras emersas do nosso planeta. E outro detalhe, ele é maior apenas do que a Oceania. Isso mesmo, o continente europeu, ele é em termos de território, ele é um continente pequeno. Porém, a grandeza histórica, cultural, social, em diversos pontos que esse continente vai ter, ela é completamente inversamente proporcional ao seu território. Outro detalhe muito importante para a gente falar desse continente é que, se a gente for observar ele num mapa, a gente vai observar o seguinte: o continente europeu, relembrando, revisão, temos aqui dividindo o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, a linha do Equador. Ou seja, tem a linha do Equador cortando aqui o nosso planeta, certo? Na horizontal, como está apresentado aqui nesse planisfério, e aquilo que estiver acima da linha do Equador vai ser, no caso, hemisfério norte. Aquilo que estiver abaixo vai ser o chamado hemisfério sul. Tudo certo? Ou seja, analisando o continente europeu, né, eu percebo o seguinte: a Europa está completamente inserida no hemisfério norte. Já analisando segundo o meridiano de Greenwich, eu observo que a Europa vai estar em sua maior parte no hemisfério oriental, ou seja, a leste de Greenwich. Porém, apesar da maior parte da Europa estar no hemisfério oriental, eu vou ter uma pequena parte territorial deste continente aqui, no hemisfério ocidental. Eu vou ter aqui, a maior parte da Espanha e de Portugal, aqui da Península Ibérica. Eu vou ter aqui as Ilhas Britânicas, eu vou ter aqui essa região da Europa no hemisfério ocidental. Tudo certo? Dando continuidade, gente, relembrando, para ficar bem claro, Europa, segundo a linha do Equador, está completamente no hemisfério norte, enquanto, segundo o meridiano de Greenwich, a Europa vai possuir a maior parte do seu território no hemisfério oriental e uma pequena parte no hemisfério ocidental. Tudo certo? Agora sim, dando continuidade, a gente percebe o seguinte: a Europa e a Ásia, observando aqui no mapa do livro, já voltando para o nosso aqui, a Europa e a Ásia estão basicamente na mesma porção territorial. Mas, professor, se estão na mesma porção territorial, não deveria ser um único continente? Bem, em termos gerais, a porção territorial que corresponde aos dois continentes unidos é aquilo que a gente chama de Eurásia. Porém, são dois continentes distintos por quê? Porque ambos, vão apresentar peculiaridades, vão apresentar características próprias no que diz respeito à cultura, aspectos históricos, aspectos étnicos, e isso vai fazer com que esses dois continentes sejam justamente diferenciados, não façam parte de um único continente, mas sejam dois continentes na mesma massa de terras, justamente por causa dessas diferenças entre ambos. Tudo certo? Ou seja, aqui na chamada porção da Eurásia, eu vou ter justamente o continente europeu e o continente asiático, diferenciado por esses motivos que eu apresentei para vocês. Dando continuidade, gente, percebemos também os limites territoriais do continente europeu. Se formos observar, o limite territorial do continente europeu, ele vai ser basicamente aqui a leste, Eu vou ter a Ásia como seu limite principal, aqui na porção leste. Ao sul do continente europeu, eu vou ter aqui o chamado Mar Negro, fazendo aqui a separação, digamos assim, da Europa
com essa parte aqui do Oriente Médio, e eu vou ter aqui o Mar Mediterrâneo, né, separando a Europa do continente africano. Aqui a oeste, ou seja, aqui na porção ocidental do continente europeu, ele vai ser banhado em sua maior parte, aqui ó, nessa regiãozinha aqui que vocês estão vendo, pelo Oceano Atlântico. E aqui acima, pelo Oceano Glacial Ártico, que é um bizu para lembrar de qual oceano banha a Europa nessa parte aqui, nessa porção ocidental. Lembra do Titanic. Titanic, ele saiu daqui, certo? Do continente europeu e veio para cá. Tinha um intuito de atravessar para chegar nos Estados Unidos da América. O Titanic levava o nome de transatlântico, porque ele era um tipo de navio específico para poder atravessar o Oceano Atlântico. Mas a história do Titanic, infelizmente, a gente já conhece, né? De fato, infelizmente, não concluiu a sua trajetória. Dando continuidade, pessoal, o que é que vai diferenciar, o que é que vai ser considerado limite entre o continente europeu e a Ásia? Nessa porção aqui, eu vou ter basicamente uma cadeia de montanhas que são chamados Montes Urais. E essa cadeia de montanhas vai ser basicamente considerado um limite natural entre os dois continentes. E um detalhe muito importante que a gente tem para comentar a respeito desses dois continentes, dessa região aqui de divisa, são basicamente a presença dos países chamados transcontinentais. O que são países transcontinentais, professor? São basicamente países que vão estar presentes, né, vão ter os seus territórios presentes entre os dois continentes. Me dê exemplos. A Rússia, a Turquia, o Chipre. Se formos observar aqui a Rússia, ó, a gente percebe o quanto, certo? O quão grande é o território russo. Porém, em termos de divisão continental, a Rússia, em sua maior parte, ela vai estar localizada no continente asiático. Porém, Moscou, sua capital, ela vai estar localizada na porção europeia, né? No caso, no continente europeu, na porção da Europa, na Eurásia. Tudo certo? Outro detalhe, a Turquia, bem aqui, ó, certo? Um detalhe muito importante que a gente tem para falar da Turquia, assim como a Rússia, ela vai estar vai ter o seu território tanto na porção europeia como na porção asiática. Porém, um detalhe muito importante desse país é a cidade de Istambul, né, que não é a capital turca, porém é considerada a principal cidade do país. A cidade de Istambul, ela vai ser basicamente dividida. A cidade de Istambul ela vai estar presente em dois continentes ao mesmo tempo. E a divisão que vai prevalecer, a divisão que vai delimitar os limites de cada lado, vai ser basicamente essa realizada pelo chamado Estreito de Bósforo. Como a gente pode observar aqui, ó. Esse Estreito de Bósforo, ele vai basicamente fazer a divisão dessa cidade turca, numa porção que vai ficar do lado europeu e de uma porção que vai ficar do lado asiático. Isso vai fazer também, gente, essas divisões, esses países transcontinentais, vão ter uma série de riquezas culturais, né? Por exemplo, a Rússia ela é um país que, embora tenha muita influência no mundo ocidental, alguns pontos a respeito assim, da cultura ocidental também estejam bem firmes no país, e isso não quer dizer que a cultura asiática não seja forte no país, muito pelo contrário. A cultura asiática na Rússia ela é muito forte. De certa maneira, mais forte na porção russa, mais localizada, mais centralizada na porção asiática. Porém, assim como a Turquia também vai apresentar uma riqueza muito grande da cultura asiática. Ou seja, essa diferenciação territorial, essa posição geográfica desses dois países, possuem uma grande importância no que diz respeito a esses aspectos, né? Vão trazer peculiaridades, vão trazer uma miscigenação, uma riqueza cultural para esses dois países que eu citei de exemplo. Tudo certo? Falando agora da divisão política do continente europeu, pessoal. Retomando o início dos nossos estudos, comentei com vocês anteriormente que a Europa ela vai ser um continente que vai possuir uma extensão territorial bem reduzida, né, comparado aos outros, superando apenas a Oceania. No entanto, a Europa vai ter 50 países. Muitos deles vão ter também uma extensão territorial bem reduzida, né? Ao contrário de países como, por exemplo, os países sul-americanos ou até mesmo os norte-americanos. Então, o que é que acontece? É na Europa que eu também vou perceber a presença do menor país do mundo, o Vaticano. Ou seja,
eu vou ter também os países obedecendo essa regra de pouco território para muitos. Então o que é que acontece? Na Europa, eu também vou perceber o seguinte, nas condições geológicas desse desenho de 50 países, eu vou perceber a presença das chamadas penínsulas. O que são penínsulas? São basicamente áreas territoriais, né, terras emersas, que vão se estender para o oceano, ou para o mar, no caso. Como a gente pode perceber aqui a Península Ibérica. E um grande detalhe, as penínsulas, elas são cercadas por água, como a gente pode perceber, ó, e vão se ligar às áreas continentais por uma faixa bem estreita. Como a gente percebe aqui, a Península Ibérica se ligando ao restante do continente europeu. Aqui na Europa eu também vou ter a presença de golfos, né, que são braços de mar que vão se estender para dentro dos países. Como assim? O Golfo, né? Eu falei para vocês da península, que é cercada por água, já o Golfo é uma porção aquática, né? Uma porção de água que vai estar cercada por terras. Como a gente pode observar, por exemplo, este Golfo aqui que eu estou mostrando para vocês, ou aqui o Golfo da Finlândia, como vocês podem perceber aqui, ó. Então o que é que acontece? Essa variação, de certa forma, vai fazer com que eu tenha países que sejam privilegiados, por exemplo, com saídas para o mar, né? Com áreas de navegação mais tranquilas. No entanto, eu vou ter aqui também na Europa países como, por exemplo, a Hungria, que sequer tem saída para o mar. Então, o que é que acontece? A gente vê esse redesenho político do continente europeu e a presença de países que, de certa forma, possuem esse privilégio dessa posição geográfica. Por exemplo, no período das grandes navegações, os países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, se destacaram muito por estarem numa região que, de certa forma, é privilegiada pelas condições dos ventos, né? O que favoreceu com que esses se destacassem nesses períodos das grandes navegações. Tudo jóia? Queridos, retomando agora o nosso conteúdo, voltando aqui para os detalhes dos países transcontinentais, né? Observando aqui a Rússia, por exemplo, eu percebo o seguinte, o limite que vai representar a divisão da Eurásia entre Europa e Ásia vai ser basicamente esse daqui, como a gente pode perceber, ó, chamados Montes Urais, que é basicamente uma cadeia de montanhas que vai cortar aqui essa porção da Europa de norte a sul. E a partir disso, os Montes Urais vão ser considerados um limite natural entre esses dois continentes, certo? Outro detalhe muito importante que a gente tem para poder comentar a respeito de tudo isso é a chamada região do Cáucaso, que é uma região que vai reunir aqui esses países, no caso a Geórgia, o Azerbaijão e a Armênia, que vão estar aqui entre o Mar Cáspio, a leste, e o Mar Negro, a oeste. O que é que tem de tão interessante na região do Cáucaso? Bem, a princípio, o Cáucaso ele vai ser uma região que vai possuir uma grande riqueza no que diz respeito a petróleo e gás natural, certo? E essa região aqui, ela vai, de certa forma, atrair os interesses tanto de parcerias, né? Tanto da presença da Rússia, de certa forma, tentando participar da realidade desses países, como também vou ter, por exemplo, aqui a Turquia, né, na sua porção asiática, que vai estar, de certa forma, também acompanhando bem esses países de perto, assim como o Irã, ó, que vai ficar aqui ao sudeste. Um detalhe muito importante é que essa região do Cáucaso, ela vai reunir culturas, ela vai reunir etnias diferentes, né, com, de certa forma, algumas mais para o lado europeu, né, puxando mais para a cultura europeia, outras mais para a asiática. E um detalhe é que essa região, ela também vai ser, de certa forma, uma região que vai ser palco de diversos conflitos étnicos, né? Eu vou ter aqui vários conflitos étnicos nessa região aqui, que de certa forma vou ter grupos separatistas, vou ter umas realidades bem tensas nessa região aqui do Cáucaso. Porém, como eu falei para vocês, é uma região europeia que desperta interesse de países vizinhos, né, pelo menos vizinhos aos países que fazem parte do Cáucaso, justamente por a sua riqueza no que diz respeito a esses recursos minerais. Outro detalhe importante para a gente falar é que, no caso, a região do Cáucaso carrega esse nome justamente por uma cordilheira de montanhas, né? Uma cordilheira, a chamada Cordilheira do Cáucaso. Ou seja, eu vou ter aqui nessa região uma presença muito grande no que diz respeito de um relevo mais alto, como a gente pode perceber aqui, o chamado Monte Elbrus, que vai estar representado aí no livro de vocês. Tudo certo? E aí, como eu comentei anteriormente, né, o livro salienta que eu vou ter uma diferença muito grande entre esses países, que de certa forma eu posso até ter esses conflitos, né, esses embates entre alguns grupos étnicos.
Então, meus queridos, por hoje, né, encerramos essa parte aqui. Guardemos o detalhe de divisões regionais para a próxima aula. Desde já, agradeço a todos que assistiram essa videoaula e vamos fazer os exercícios passados aí na nossa plataforma digital, certo? Grande abraço, fui!